Eu fui cuidar do culto, aceitei esse convite, estou aqui agora e vou liberar uma breve palavra com vocês que está no meu coração. Mas antes vamos fazer uma oração aí para abrir o culto. Amém. Quarta-feira, baixa essa cabeça. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia ter se passado. Obrigado, Senhor, por trazer todos os irmãos que estão aqui nessa comunhão em segurança. A quem sai de mim também em segurança. Que essa palavra que tem no meu coração aqui, que eu vou falar, que possa vir entendimento a redor do coração deles. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, discernimento. Amém. E é isso. Amém. Amém. Bom, a palavra que eu vou compartilhar com vocês aqui agora é um versículo só e eu vou dividir ele em dois. Ele é um versículo que eu tenho decorado desde 8 anos, da época que eu era na VCP. A gente teve uma aula que a gente decorou um versículo. E ele se encontra lá em Provérbios 1:7. Amém. E lá fala assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O que eu divido aqui em duas partes, o que? A primeira parte fala aqui: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O que é o temor ao Senhor, né? A gente, na língua portuguesa, fala o temor, a gente fala sobre um pouco do temer. Temer é ter medo. Mas em um ciclo religioso, o temor é a gente reconhecer que Deus ele é tão divino, ele é tão santo, que a gente respeita ele. A gente sabe que a gente não é digno de estar em frente dele. Então a gente teme a não honrar a ordem que Deus dá pra gente, a sabedoria que ele escolhe pra gente. Então, a gente tem que estar servindo a Deus por alegria, por reconhecimento de tão divino que ele é. Porque tem gente que serve a Deus por temor de medo. Tipo assim, ó, eu vou servir a Deus porque senão eu vou pro inferno. Ó, eu vou pecar porque senão Deus vai me pegar. Aí vai ter, ele serve pelo temor da ira de Deus, não temor de admiração a Deus. Fala assim, Deus, tu és divino, Deus, tu és santo. Eu não sou digno de estar aqui, mas o Senhor me ama. Amém. Dessa parte. E continuando, ela fala assim: mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O que é o insensato? Se a gente tem a Deus, a gente é divino, a gente não quer desonrar, a gente quer o quê? Seguir as ordens que ele passa pra gente, né? Os mandamentos, que ele nos ensina. E às vezes a gente é insensato porque ele fala, a gente ignora. A gente acaba sendo insensato. A gente não quer receber o conselho de Deus. Que a gente não consulta Deus antes de tomar uma atitude, porque tem medo de Deus recusar o que a gente quer, escutar um não. Porque é muito difícil escutar não, né? É a gente fazer assim, vou fazer, depois as consequências. E daí? Às vezes a gente, chega lá, melhor do que perguntar para Deus, e Deus fala assim: não, meu filho, não é a hora. Não faça isso, vai por outro caminho. Deus, você é insensato, eu não estou nem aí. Vou seguir por aqui. E eu espero que nós sempre estejamos com o coração por temor de admiração a Deus. Servir por alegria, por respeito, por reverência ao Senhor. E nunca estar aqui servindo por medo da ira de Deus. Que a gente possa ser nosso coração sempre alegre. E adorar a Deus. E é isso que eu tenho que falar para os irmãos. Amém. Senhor, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bom é isso. Bom é estarmos não na igreja. Bom nós sermos a igreja. Amém? Tá estrondando aí para mim? Tô falando muito alto? Tá parecendo, né? São as modificações que você tem visto aqui na igreja. 1 ano de igreja de fé que aqui vamos estar comemorando um mês que vem. Está perto de
A igreja de fé que já está caminhando, já deixou de engatear e agora nós estamos dando os passos. Sabe? Eu gostaria que você entendesse uma coisa. Só levante, preste atenção uma coisa. Só levante as pessoas que ainda não têm essa foto aqui nessa árvore. Se você ainda, só as pessoas que não iniciaram esse ano com esse projeto. Se você ainda não tem a sua foto aqui nesse mural aqui ainda, peço para você se colocar de pé. Pastor, estou vindo para a igreja, mas não tem a foto ainda aqui. Domingo tinha muito mais. Mas por que eu estou falando isso para você? Nós começamos com uma semente. Pode sentar. Nós começamos com uma semente. Nós somos corpo. Nós falamos como é tricotônico, né? Corpo é a nossa base de todas as nossas órgãos que nós criado para que pudesse um organismo vivo ser projetado para que pudesse correr a estrutura dos ossos, a estrutura dos tecidos. Imagine Deus falando no Vale de Ossos Secos. Vai imaginando isso, os projetos que quando você foi criado na barriga da sua mãe, antes ainda de você vir a esse mundo, Deus projetando a cada, espécie que seria sendo gerada a esse corpo. Mas aí tem o nosso espírito, que ele é a sede de todo o nosso entendimento. E quando nós falamos das nossas emoções, nós falamos da alma. São coisas às vezes que quando a nossa alma ela está tão aflita, por isso é que um dos salmistas vai dizer assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que está tão insossegada? Por que está tão, às vezes, com o coração tão, afligido de situações em que parece que, aonde está o teu Deus? Pastor, porque tudo isso você tem falado nesse momento, é porque há caminhos na nossa vida que parece que Deus não está conosco. Há situações em nossa vida que parece que aquilo é maior, sobre ti, do que você possa suportar. E às vezes o mais difícil é nós entendermos que caminho nós temos seguido. Que propósito, qual é o alvo que nós temos pensando quando nós olhamos a direção e acordamos pela manhã. E às vezes o nosso sentimento é de não sair de casa. O nosso sentimento é de não caminhar esse dia. A nossa atitude é de não pensar em nada. Esperar que as pessoas venham até nós. Aí eu digo para você o que acontece. É o dia que nós perdemos o sentido e o caminho da fé. Eu quero falar sobre vocês. Vai ter dias que o meu caminho, o teu caminho da fé vai ser um caminho diferente. Enquanto nós estamos ouvindo Deus falar conosco, ouvindo com clareza nesse ambiente que estamos aqui, enquanto as coisas ainda não estão sendo afligidas, as ciladas, os mísseis, do Satanás pudesse, implodir, demolir. E quando nós saímos para caminhar, nós vimos o impacto que as trevas causam na vida das pessoas, quando as armas do inferno faz com que todo ser humano possa mendigar um pão às ruas. Nós vimos isso todos os dias, a semáforos, aos cruzamentos, a lares e famílias, a pessoas que projetaram, um caminho de sucesso, e entende que é muito mais difícil quando nós nos desesperamos e saímos fora do foco. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 43. O caminhar da fé.
depende muito dos passos em que eu e você estamos dispostos a estar dando a cada dia. A Igreja de Fé está dando um passo de 1 ano. Nós queremos um passo que nos conduz a um crescimento não numérico somente. Produziu o projeto de Deus, que foi todas as famílias curadas, restauradas, aonde um homem e uma mulher têm o poder da palavra restaurada, o poder do domínio que foi dada ao homem de ser provedor, da mulher ser administradora. E tudo que você tem em suas mãos te faz prosperar. Não te causa, sabe, um poder de você sentir que aquilo não é suficiente. Aí nós podemos dizer literalmente como é o Salmos 23. O Senhor é meu pastor e de nada eu sinto falta. Porque eu tenho prazer naquilo que eu vivo, eu tenho prazer naquilo que eu compartilho, eu tenho prazer naquilo que eu tenho em minha posse hoje. Eu não sou descontente quando aquilo que eu deixo de ter vai me fazer ter ansiedade de querer buscar e colocar no espaço aquilo que ele tem que ser a prioridade. Quem caminha no caminho do Senhor entende que a prioridade é ter ouvidos atentos, mas um coração pronto para poder estar caminhando com Jesus. E eu quero chamar você essa noite para isso, né? Isaías capítulo 43. Glória a Deus. Amém? Versículo 19. (16 em diante, 15 em diante). Diz assim a palavra de Deus lá no livro de Isaías 43, versículo 15. Eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, assim diz o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosamente uma vereda, que fez sair o carro e o cavalo e o exército à força, jazem juntamente lá e jamais levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembrai das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebei, eu porei um caminho no deserto e rios no ermos, e os animais do campo glorificarão, os chacais, os filhotes, os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Preste atenção aqui o que acontece quando Isaías vai descrever isso. O profeta Isaías, ele vai olhar para algo que não está no presente que ele vai viver, mas está algo futuro que eles vão passar. Interessante que se eu pudesse prever, se você pudesse prever o teu futuro hoje, e quando você iniciasse a sua trajetória, você pudesse, sabe, traçar os planos e os projetos para que nada acontecesse de errado, a primeira coisa que você ia querer, e que eu ia querer, é ter dinheiro suficiente para poder viver tudo isso. Segunda coisa, nós ia pensar em ter saúde. Terceira coisa que nós ia pensarmos é adquirir bens para que pudéssemos desfartar disso. Para que chegasse lá, nós falar, pô, eu tenho dinheiro, olha, eu tenho bem suficiente,
sabe? Eu queria conhecer tudo, preparar os barcos que eu vou viajar, preparar as viagens, ia preparar tudo pensando nos projetos e ia dizer assim. E a pergunta que eu fiz para mim, quando eu comecei a olhar, quando eu estava no projeto de vir ao mundo. Poxa, eu nunca imaginei como é que seria esse mundo. Só que, a bem na verdade, todos os sonhos de uma criança é brincar, é poder ser abraçada, é poder ser carregado na cacunda, é poder, às vezes, correr, sabe? Você vai aprender as coisas e muitas vezes nós se divertimos com pouco. Era com uma bolinha de gude, era com uma bicicleta, e nós tínhamos vezes que, eu lembro disso muito do meu pai, nós tínhamos que esperar o pai chegar do serviço para pegar a motoneta dele, né, para poder aprender a andar de bicicleta. Nós caminhávamos, era pouco. Mas, preste atenção uma coisa, por que eu estou falando isso para você? É porque quando nós projetamos, se nós projetar hoje, o que nós começamos com criança, nós vamos colocar muitas coisas para nós. E isso, primeira coisa, eu não ia colocar nunca Deus como prioridade. É isso que eu gostaria de dizer para você. Quando o nosso coração escolhe os caminhos, nós nunca vamos colocar Deus como prioridade na nossa vida. Nós nunca vamos priorizar. É por isso, às vezes, que as coisas acontecem ao contrário, e quando tudo dá errado, você se sentir afligido, e eu me sentir afligido disso tudo, você vai entender, por mais que ele esteja distante, ele vai estar gritando pelo meu e teu nome. Por mais que você vê a distância, sabe que nós estamos dele, você vai ver que o que vai mais impressionar é que Deus fala a esse povo aqui, que estava cativo na Babilônia. E Deus fala a esse povo, ele falou, olha, eu sou um Deus, que quando estava Faraó a perseguir o povo, eu abri o mar vermelho. Fiz todo o exército do Faraó submergir sobre as águas e livrei. Porque no deserto eu fui o Senhor, eu sou contigo. Sabe, dos momentos mais altos da nossa vida, nós vamos ter momentos em que nós vamos olhar para esse texto, e o que Isaías vai descrever aqui é o período babilônico, em que as pessoas muitas vezes vão sentir, a Babilônia está dentro de nós. A vontade de viver o mundo, muitas vezes nós carregamos uma herança que adquirimos por vontades. O nosso querer muitas vezes tem sido maior de querer conquistas. Mas o que Deus escolheu para mim e para você é um reino celestial. Hoje, ele não tem começo, meio e fim. E muitas vezes nós se contentamos com pouco. Hoje eu quero dizer para você, meu querido, que Deus tem colocado algo maior ainda na minha e na tua vida. Quando as coisas estiverem acontecendo como aconteceu com esse povo. E às vezes eles estavam clamando, não conseguindo ouvir a voz de Deus. Mas Deus sempre ouviu eles. O problema foi a distância que eles ficaram de Deus e esqueceram do Deus que fez as grandes coisas pelas gerações que passaram. Aí eu entendo o que Deus está falando aqui, versículo 19, quando ele coloca, eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você imagine um caminho trilhado no lugar em que muitas vezes você não achava a saída. Pastor, por que tu está falando tudo isso? Porque você vai entender algo. Quando se distancia de Deus, quando nós não conseguimos mais ouvir Deus falar conosco, o nosso coração se esfria. Eu quero chamar a atenção para você sobre isso. Lá em Mateus capítulo 24, agora você abre a sua Bíblia lá, Mateus 24. Glória a Deus. Falei Mateus, né? Lucas 24, desculpa. Lucas 24. Aleluia. Santo, 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 santo. Tremendo tu és, Senhor. O Senhor não deixa de falar conosco nem um minuto sequer. Sabe?
Às vezes a chuva está caindo e ela está dizendo para mim e para você. E Deus continua regando a terra. Quando Deus continua regando a terra, Deus está fazendo com que a vida possa subsistir de tal maneira em que muitas vezes a chuva não vai me atrapalhar, o frio não vai me atrapalhar. Sabe por quê? Quando eu estiver sentindo frio, eu vou buscar abrigo, eu vou buscar um cobertor para me aquecer, eu vou buscar um lugar seguro. Quando as minhas emoções, as tuas emoções estiverem descobertas, sempre vai ser o lugar seguro em Deus. E eu gostaria que você entendesse isso. Versículo 13. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam o próprio Jesus. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida do caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Eles perguntaram: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e todo o povo, como os principais sacerdotes e autoridades entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois disso, depois de tudo isto, já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. E é verdade também que algumas mulheres, das quais convosco estavam, surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo e terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram. As mulheres não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para que crê tudo que os profetas dissem? Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, decorria por todos os profetas, impunhas o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando, se aproximando da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas o constrangeiro, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Então, para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, e deu. Então lhe abriu os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando impunha as escrituras? E na mesma hora, levantando, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que aconteceu no caminho e como foram por eles reconhecidos ao partir do pão. Pastor, o que tem a ver tudo isso com a distância? Nítido. Você já parou para pensar que quando nós nos afastamos, nosso pensamento, nosso coração de Deus, nós deixamos de andar no caminho que Jesus escolheu para mim e para você? João 14,6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser eu sou a porta.
Sabe, quando nós entendemos que Jesus está falando aqui, é justamente as notícias tristes, é justamente os pensamentos que vão gerar nas nossas emoções, o qual vai desqualificar a nosso caminho de fé. A nossa caminhada de fé depende muito daquilo que nós estamos alimentando. Sabe, quanto nós estamos dispostos a estar ouvindo, o quanto nós estamos se relacionando com o ambiente, com o propósito. Creia na palavra divina, na tua vida, na minha vida, mesmo que pareça impossível, mesmo que não seja improvável na tua vida. Presta atenção numa coisa: quando eu deixo de ouvir essa voz falar no meu coração, quando eu me distancio disso tudo, o meu caminho se torna um deserto, o meu caminho se torna solitário, a minha visão já não enxerga mais o propósito, o meu coração já começa a habitar um período de trevas. Era um pequeno momento em que eles veem Jesus agora de uma maneira diferente. Se tornou um conto de fada. Talvez a fé que muitas vezes nós carregamos, tínhamos carregado a maior parte da nossa vida, foi um conto de fada. Nunca carregamos uma fé autêntica ao ponto de crer que Ele é presente todos os dias, que as coisas, quando tiverem mais difícil, a improbabilidade das coisas acontecerem, o milagre é mais provável. Sabe, é isso? Por que tu fala tudo isso? Porque só quem encontra Jesus nunca vai esquecer e como Ele é. Pastor, mas como Ele é? Lindo, maravilhoso, amigo, conselheiro, aquele que não abandona, aquele que não abre mão, sabe, de andar contigo. Pastor, é verdade? É. Ei, converse com Ele todas as manhãs, saia já falando com Ele. Deixa as pessoas falar que você é louco, mas começa a falar de um ambiente que Deus muitas vezes está falando, porque eles estão pelo caminho caminhando. Sabe, uma das grandes verdades na vida, na Bíblia vai te ensinar isso. O relacionamento de falar com Deus vai fazer que o teu caminho, entenda, naquela hora, a palavra vai queimar no teu coração de tal maneira que por mais que pareça improvável as coisas que vão acontecer na tua vida, na minha vida, você vai ser um escândalo de um milagre ou de uma ação da graça de Deus tamanha, em que talvez as pessoas vão olhar para você, o que está acontecendo, porque como ele continua, como ela continua, crendo em algo que parece que não vai acontecer. Ei, é isso que Jesus está falando. Ao deixar o coração de ouvir essa voz, eles entristeceram. Talvez o maior erro está em que muitas vezes você carregou uma fé e decepcionou. Aí você vai dizer, Jesus me decepcionou. Porque eles estavam decepcionados com Jesus. Pô, ele tinha que fazer isso, ele tinha que ir, mas morreu. Acabou. Sabe? Nós temos que viver milagres em nossas vidas, para que a nossa fé seja real. Nós temos que crer nos milagres, para que a nossa fé, ela não se esfrie. Pastor, mas tudo isso, sabe? Nós saímos aqui para poder levarmos do projeto que Deus tem colocado na igreja, na obra social, tudo isso todo o tempo. Mas não depende só dessa obra social. Talvez dependa quando você pega um pacote de bolacha, às vezes, que possa estar no seu carro, na tua bolsa, e você abençoa alguém e declara assim, que essa vida seja restaurada, que essa vida seja curada. Às vezes a nossa fé só tem acontecido em momentos em que parece que nós estamos com a camisa da igreja, que estamos carregando, sabe, a Bíblia nas mãos. Parece que ali é mais fácil as coisas acontecerem. Não vai ser nesse dia, não. Não vai ser nessa hora. Vai ser quando eu saio pelo caminho, que parece que as coisas não vão ser acessíveis a mim. Você vai entender que esse Jesus está comigo todos os dias e que Ele não morreu. Isaías pregava sobre um caminho novo. Jesus veio ser esse caminho novo nessa terra, na minha e na tua vida. Jesus veio fazer isso. Entenda o mais primordial de tudo isso que eu vou dizer para você. Jesus trouxe o princípio de um coração de um homem que foi projetado lá no Éden. Pastor, mas o que é isso? Algo que nós colocamos como primordial. O nosso coração é um altar de Deus.
Quando nós celebramos isso na nossa mesa, com a nossa família, nós ministramos o poder da restauração, da cura e da libertação. Porque a libertação são todos os dias. O meu inimigo, que sou eu, bato a porta dizendo: posso te dar as velhas roupas para você? Está aqui. É brilhante, é bonita. Vai te colocar no caminho de sucesso. As pessoas vão olhar para você. Tem fama, sabe? Tem glamour. Tem perfume, sabe? Tem luzes. Mas detalhe, você precisa só me dar permissão. E por outro lado, vai ter alguém que vai estar dizendo: abra o seu coração, permita-me fazer morada. Por que eu falo tudo isso? Para que você entenda, quem caminha com Jesus tem uma mesa exposta, onde senta 2 ou 3, entende que o coração move a paixão por Deus. E eu quero dizer para você essa noite, que a minha tua obediência em levar esse propósito, esse caminho, por mais que as coisas estejam difíceis, você vai entender. Deus vai estar te ouvindo. Deus vai estar te ouvindo. Eles estavam indo para fora de Jerusalém, não querendo ouvir o que estava acontecendo. Morreu. Mas Jesus foi naquele caminho, só para dizer para eles que eles são importantes. Eu gostaria de dizer para você essa noite: você é importante. Deus está dizendo para você essa noite: você é importante. Você é importante. Eu não vou dizer para você falar para o seu irmão que ele é importante, sabe por quê? Porque se eu falar, fica mecânico. Mas se você crê nisso, quando acabar o culto, antes de acabar o culto, você vai dizer o quanto é o teu irmão importante na tua vida. Sabe por quê? Porque a importância que estiver agora é dizer para Jesus: sem eles perceber, não vai, fica conosco. Ei, fica conosco. Quando a minha fé estiver pouca, quando a tua fé estiver pouca, peça para Jesus assim: Jesus, fica comigo nesse momento. É nessa hora que eu preciso de um milagre, é nessa hora que eu preciso de uma cura, é nessa hora que eu preciso queimar de novo. Senhor, esse caminho é meu, esse caminho eu desejo, esse caminho eu creio. Então, quando eu tomar posse disso, você vai ver que o caminho do deserto está trilhado, que o teu deserto está trilhado, que o teu deserto tem um caminho que vai te levar a uma fonte. E quando você chegar nessa fonte, beber dessa fonte, você vai ver que todos os dias acontece o impossível na tua vida. Sabe o que é? As simples coisas. Alguém vai chegar para tu, vai colocar um café do teu lado, um pão do teu lado, e vai tomar um café e dizer: vem comigo. É no serviço, é no hospital, é numa escola, é no meio da rua. E no simples fato de você ali partir, atribuir essa comunhão do Espírito, você vai ver que presença maravilhosa. Pastor, mas por que você está dizendo tudo isso? Porque o nosso coração se torna o centro da vontade de Deus. E quando se torna o centro da vontade de Deus, você vai ver que a nossa caminhada é uma caminhada de uma trajetória que busca não o eu, mas busca o projeto do Senhor. E eu gostaria que você entendesse essa noite que Jesus não deixou de lado o propósito. Deus não deixou de lado o propósito. E para viver esse propósito, ele só precisa de uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Da porta estar aberta. Para quando ele chegar, ele vai te dizer: estou aqui. Está disposto a poder entrar? Eu não sei qual tem sido o tamanho da tua aflição, o tamanho da tua luta, o que te faz recuar. Mas eu tenho um Deus hoje que me faz, entende a você prosseguir.
Então, o medo, como o Reginaldo trouxe essa noite, de crer num Deus somente por ter medo no coração, não temor, é que esse Deus ele se apresentou como amigo. Amigo. E quando nós conhecemos esse Deus como amigo, você não entristece o pastor Júlio, você não entristece o pastor Samuel, você não entristece seu irmão. Você aprende que toda vez que você entristece a tua comunhão com Deus, você deixa de amar o teu irmão, você deixa de amar a tua irmã, você deixa de poder partir o pão. E eu gostaria que você entendesse isso. 1 ano de Igreja FEC. Sabe? Eu vou dizer uma coisa para eu estou alegre por dentro e um pouco triste. Alegre por dentro e um pouco triste. Pastor, como é que é isso? É quando Jesus, ele diz, olha, eu vou partir, mas tenho algo maior ainda. Sabe o que é algo maior ainda? Vocês serão espetaculares. E eu vou estar convosco todos os dias. Então eu gostaria de dizer para você essa noite que Deus tem colocado um caminho para nós. Que essa noite você toma posse desse caminho. E eu gostaria de você entender que eu vou deixar uma mensagem para você, para que você faça. Gostaria que você tomasse essa posição. Não esqueça a tua família, a tua casa. Não esqueça o teu coração. Não esqueça o tamanho da fé que você carrega. Eu gostaria que você celebrasse a tua mesa, a tua casa, a tua família. Porque nós vamos fazer algo de extraordinário a cada dia. Tem sementes que foram lançadas que nós vamos... Gabi, ela já implodiu. E quando ela implodiu, nós começamos a querer crescer. Nós começamos a querer conquistar lado a lado. As pessoas estão na rua, nós queremos conquistar os nossos vizinhos, queremos conquistar tudo. Mas Deus tem colocado o primordial primeiro. A tua casa tem que ser brindada. Teu casamento tem que ser brindado. A tua família tem que ser brindada. Você tem que brindar, sabe, as pessoas que estão caminhando com você. Então você vai conseguir entender que Jesus está presente na tua caminhada todos os dias. Sabe, hoje foi um dia que eu despedi dos meus colegas do serviço. Sabe, falei para eles que eu vou até o logo, mas estou voltando. E a igreja, eu vou deixar essa mensagem para vocês. Gostaria que você entenda, pastor, mas não temos aqui o nome das pessoas aqui que não está na sua foto. Eu gostaria que você preparasse a foto da sua família. Sabe? Por quê? Porque tem uma palavra profética que eu vou lançar, está sendo lançado e foi lançado, quando nós projetamos tudo isso com vocês dentro dessa igreja. Nós dizemos para você que nós somos um no meio de milhões. Nós somos um no meio de milhões. Improváveis. Mas que vamos ver Jesus pessoalmente. E vivemos isso pessoalmente. Eu quero dizer para você, aquele que vive milagres, produz milagres. E eu gostaria que você se colocasse de pé.